Nós vamos falar agora dessa situação da greve do transporte coletivo, encerrada após 3 dias aqui na capital. Vamos trazer, inclusive, o destaque aqui no portaldia.com, que mostra que após 3 dias de paralisação, os motoristas e cobradores de Teresina decidiram encerrar a greve e retomar as atividades a partir desta quinta-feira. A decisão foi tomada em assembleia realizada na sede do Sindicato das Empresas de Transporte Rodoviário, o Sintetro, onde a categoria aceitou a proposta firmada durante a mediação do Tribunal Regional do Trabalho. Com a decisão pelo fim da greve, a partir de hoje, 281 veículos devem voltar a funcionar nas ruas de Teresina. E aí os detalhes dessa proposta, o que prevê um reajuste salarial linear de 6%, a lei de R$ 650 em ticket alimentação e R$ 125 de auxílio saúde. É a proposta que foi votada e aceita pela categoria na noite de ontem e possibilitou o fim da greve. Nós temos a fala aqui do presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários. Enviou aqui a nossa produção, já após a Assembleia, a confirmação do fim da greve. Acompanhe. Da TV O Dia, né, a esses que fazem esse programa maravilhoso, do qual a gente já participou algumas vezes. A gente queria dar os informes com relação ao fim da greve. A gente tinha uma expectativa de algo a mais, assim o sindicato como os trabalhadores, mas diante da conversa com a desembarcadora, no qual foi dado alguns esclarecimentos que a greve ainda não era uma greve ilegal, porém ela estava sendo abusiva, porque é um trabalho que a gente faz essencial para a cidade. E diante dessa situação, do qual a gente esclareceu para os trabalhadores, onde o CETUT, né, e as demais empresas só queriam dar praticamente o INPC, a gente buscou a Câmara de Vereadores para buscar uma negociação de forma diferente, da qual a gente já sabia que era lei, e aí os vereadores acompanharam, e que se não fosse dado algo mais de positividade, também não seria repassada a questão desse dinheiro. Nesse sentido, os vereadores, pelo menos João Pereira, acompanhou até o final a negociação, e aí foi dado uma proposta, da qual a gente levou para a Assembleia Extraordinária, no qual os trabalhadores aprovaram, né? A gente teve, digamos, 30% de reajuste no ticket de alimentação, que saiu de 500 para 650, cerca de 16,5% no auxílio saúde, que saiu de 107 para 125, e 6% linear no salário dos motoristas, cobradores e os demais funcionários do sistema. Então, dessa forma, foi bem melhor do que a gente esperava um dissídio, do qual a gente ia sair praticamente sem nada, né? E com relação à questão da greve, ela poderia ser decretada ilegal ou abusiva, mas foi uma luta difícil. Desse tempo que a gente está aí à frente do Sintetro, nunca tinha tido uma negociação tão complicada, que o trabalhador às vezes ele não entende. Em gestões passadas, todos os nossos reajustes eram dados linear, de forma tanto no salário como no ticket de alimentação e no plano de saúde. É um processo de recuperação. Quando a gente assumiu a entidade, a gente já não tinha mais nada, já tinha perdido tudo. E aí, nessas 4 negociações, a gente saiu praticamente do zero para 650. O auxílio saúde, a gente não tinha nada. Hoje a gente já tem sendo pago pela empresa aí mais que a metade. E é uma luta. A gente agradece demais os trabalhadores e pedir desculpa à população, porque essa é a única arma que o trabalhador rodoviário ainda tem, mas que a gente buscou negociar muito antes disso, toda essa situação. Um abraço ao nosso amigo Chico Gomes e os demais que fazem esse programa aí, que a gente também é fã e sempre que pode estar assistindo. Obrigado, então, ao presidente do Sintetro, Antônio Cardoso, que trouxe aí para você os detalhes dessa negociação que pôs fim à greve no transporte coletivo em Teresina. A expectativa é que os ônibus já retomem a circulação normal nesta quinta-feira, né? Vamos monitorar, inclusive, pedindo a você que nos acompanha, que é passageiro do sistema de transporte coletivo da capital, manda mensagem para cá no 21069927 a respeito dos ônibus. Já tem informação aqui, olha, o Jean diz o seguinte: bom dia, ônibus no prego no terminal do Parque Piauí. Pelo menos tem ônibus. Não é novidade não, não é novidade. Manda uma foto vamos colocar aqui a foto para registrar. Pronto, enquanto você põe a foto, desejar aqui um bom dia para o nosso querido João Magalhães, que adentrou aqui o estúdio, né? Muito bom dia, João. Bom, essa questão da greve, né, nós vimos aí que houve a participação de vários agentes, né, mas de forma concreta a prefeitura mesmo, nada.
né? Inclusive houve aí um dito do prefeito atribuído a ele que ele não tinha muito o que fazer, não. Ora, o sistema não tem muito o que fazer mesmo, não. Um sistema que está falido, capenga, tem que ter coragem para enfrentar essa situação. No meu entender, há muito tempo esse grilhão já deveria ter sido rompido. O sistema exauriu. Esse modelo que está aí em Teresina, que se faz de conta, né? Não vou dizer um conto de fadas, né? Porque conto de fadas é belo, tem uma história, um final bonito. E o que nós estamos vendo é uma retórica, uma situação no calendário anual, né? Essa discussão de recomposição salarial, parabenizar pelo menos a sensação de ganho por parte ainda do sindicato dos rodoviários. A gente sabe que ainda não é o que é o desejado, mas o certo é que o sistema tem que ser refeito, tem que haver um rompimento desse contrato. Eu particularmente defendo, como outras pessoas. Acredito até que o Chico esteja aqui, que já trabalhou no sistema, também defenda. Na realidade, é o seguinte, o prefeito, em parte, ele tem razão. O que ocorre? Não há mais o que se fazer por parte do poder público com a situação que se encontra aí, porque é o seguinte, dinheiro está sendo jogado. Dinheiro, e não é pouco dinheiro, porque são em torno de 5 milhões mês. O que é necessário é que se acoste o CETUD para o CETUD poder esclarecer como é que esse dinheiro está sendo gasto, porque além desses 5 milhões mês, tem aquilo que entra na catraca que não é pouca coisa. Um colega meu que trabalha no transporte escolar, ele me disse: ó, Chico, eu faço 2 viagens por dia. Dessas 2 viagens, eu faço, em média, só em espécie, entre 800 a 900 reais. Fora o que entra na catraca de cartão eletrônico, ou seja, em torno de 2.000, 2.200 reais em 2 pequenas viagens. Então é o seguinte, só são 2 viagens e um carro que roda de 4 da manhã à meia-noite. Quanto é que esse carro não arrecada em espécie? Quanto é que esse carro não arrecada em cartão eletrônico? Eu acho que isso aí tá somado. Não, e eu já trabalhei de cobrador numa linha, por exemplo, a linha como Maravilha Irmã Dulce. O cara não faz menos que 600, 700 em dinheiro em 2 viagens. Eu fui cobrador, eu sei o que é operar uma catraca. Então o que ocorre? É necessário que se busque uma saída para essa situação, buscando que o CETUD possa ter transparência naquilo que é feito com o dinheiro público. Uma outra coisa, quero rapidamente falar aqui sobre 2 pontos que 2 ouvintes colocaram acerca do transporte também. Primeiro, o Fernando Bela Vista. Por que não tem ônibus aos domingos? Porque o CETUD não quer e o poder público não fiscaliza. O CETUD faz o que quer, do jeito que quer. Retirou o Corujão, por exemplo, que era um transporte, o Natanael, essencial e era utilidade pública, porque o que ocorre? O próprio trabalhador, o próprio cobrador e motorista, que encerra meia-noite, ele não tem como voltar para casa se ele não tem transporte. Então o que ocorre? Ou ele depende de uma carona, ou ele vai ter que pagar um aplicativo, porque não tem o Corujão. E aí... Nessa cidade, uma família adoece, E aí o que ocorre? Em relação ao que falou o nosso querido Carlos Amorim, de fato o cobrador, ele está ali para controlar a catraca, para passar um troco, para auxiliar o motorista. Ele não é função dele tá passando o cartão de ninguém. Por quê? Quando você passa ali o cartão no CECIT, o CECIT automaticamente faz a sua leitura facial. Então o cobrador não pode estar colocando o seu rosto no CECIT para poder passar o cartão, não. Quem tem que passar é a pessoa, até mesmo para controlar o dono do cartão, para que o sistema possa identificar realmente, de fato, quem está usando o cartão. E aí, infelizmente, eu vou colocar aqui, eu fui cobrador, a grande esmagadora maioria dos cobradores e dos motoristas são gentis, com a pessoa com deficiência, com a gestante, com o cadeirante. Agora tem algumas pessoas que se valem da sua situação, da sua deficiência, para poder andar com a petulância, com a arrogância, destratando as pessoas. E ninguém é obrigado a ouvir maus tratos e destrato de ninguém e ficar calado. Eu, por exemplo, quando fui cobrador, por diversas vezes eu fui pro cacete mesmo, meu amigo. Com passageiro que chegava querendo se aparecer. Quantas vezes eu disse foi a lenha, literalmente. Não é no sentido figurado, não. Na prática. O cara ria contra, na ria mesmo era pro Jucá. Ora, mas eu sou obrigado a aguentar desaforo de ninguém?